Até a prática 5, a gente tinha o if, certo? E o else. Quando é que aconteceria a presença dos dois? Quando você tinha aí dois caminhos, duas respostas para dar, tá? Ou uma coisa, né? Ou uma coisa ou outra. Então, você teria o if e o else. Sempre com o if, você tem um teste. O else nunca tem teste, o else nunca tem nada, tá? Então, você tem essas questões. Agora, você vai continuar tendo, né, o if, vai aparecer aí na jogada o elif, desculpe aí a letra, né? E continuar tendo também o else. A única coisa que acrescentou, pessoal, foi o elif. Mas qual é a diferença de um para o outro, professora? Aqui você tem apenas dois caminhos, duas respostas. Quando você tem a partir de 3 respostas, ou 3 caminhos, ou 3 ou mais, né? 3 ou mais caminhos, tá? Aí, o que vai acontecer? Vai aparecer o elif, certo? Um exemplo aqui, para você entender melhor, é o controle da sua TV. A televisão, ela tem alguns canais, correto? Tem um canal, sei lá, qual que a gente conhece? É o 4, o 5, o 7, o 10, né? E aí, a tua televisão ou o teu controle, canais de TV, né? Você tem algumas opções. Vou falar só dos canais mesmo, porque no controle, obviamente, você tem muito mais opção, né? Tem de aumentar o volume, e ultimamente para essas TV Smart, tem para entrar no YouTube, enfim, várias outras funções. Mas eu vou me resumir aqui, é só mudar o canal da TV. Então, você tem alguns canais que funcionam, né? Que você já sabe aí de cabeça, que é o canal 4, é o canal, deixa eu ver aqui, é o canal 7, se não me engano, é o 5, né? Não sei de cabeça, tá, pessoal? É o 7 e o 10, se não me engano. Os canais de TV aberta, né? Aqui de Teresina, tá? Então, você tem esses 4 canais aqui, certo? Então, como é que eu faria, professora, para você fazer um mini programa de um controle remoto? Né? Através, se você, por exemplo, aperta o 4 lá no canal do controle remoto, o que vai acontecer? Você vai abrir a TV de número 4, que se não me engano é a Globo, né? Se você aperta o canal 5, número 5, no seu controle, vai abrir, agora se eu não me engano, não sei se é a Meu Norte, se é o Cidade Verde, enfim. E aí, sucessivamente, né? Você vai abrir os canais de TV, tá? Então, eu vou fazer aqui só para você observar como é. Veja, você tem aqui no mínimo, né, que eu coloquei aqui, 4 caminhos, ou seja, você tem 4 opções. Então, se tem mais de 2, pessoal, já vai aparecer o elif, tá? E como é que eu faço para fazer isso, professor? Bom, a gente tem que perguntar para o usuário qual é o canal, né, que ele está querendo utilizar. Então, eu vou colocar aqui a variável canal, certo? E vou, já que tudo é número, né, e é número inteiro, eu posso colocar o int aqui, tá? O int, o input, a gente já sabe que a função input é para perguntar alguma coisa, é uma função de entrada. Você vai perguntar alguma coisa, a pessoa vai te responder e vai armazenar aqui dentro dessa variável, ok? Então, sei lá, escolha o canal, né? Escolha o canal. Certo? E aí, pessoal, aí você pode fazer assim, né? 4, Globo, tá? Vou colocar aqui só para a pessoa saber, né? O que é, quais são os canais ativos. 5, não sei se é o SBT, acho que é a Band, sei lá. Pronto. Digamos que a gente tem esses aí, né? Tá? A gente sabe que tem mais canais, obviamente, né? Veja, você fez uma pergunta através do input, tá? Você deu as opções aí para o usuário, né, para a pessoa. 4, Globo, 5, SBT, 7, Meu Norte, 10, Record. E a pessoa ela vai escolher aí os canais, certo? Quando
pessoa digitar o canal, pessoal, vai vir aqui para essa variável, né? É a variável canal que tem a informação que a gente quer saber, né? E aí é em cima da variável canal que vai fazer com que a gente vá ou para Globo, ou para o SBT, ou para Meu Norte, ou para Record. Então, eu posso dizer assim, ó, se, né? Se a variável canal for igual a 4, certo? O número 4, o que vai acontecer? Eu vou dar só uma mensagem aqui, ó, dizendo se você está na Globo, né? Você está na Globo. Qual é a outra opção? É o 5, né? Ó, se a variável canal for igual a 5, o que a gente vai dizer? O que a gente vai mostrar? Você está no SBT. Veja que a lógica... Opa! Eu errei uma coisa aí, né? A partir aqui, pessoal, a partir daqui não é if mais, é elif. Aí já ia vacilando. Então, pessoal, só um errozinho meu aqui, né? Um vacilo. Ora, você começou com if, tá certo? Né? A partir desse momento, você tem decisões aqui, ó. 4 decisões, 4 escolhas. Então, você fez o primeiro, canal 4. O primeiro sempre é com if. Se você tem 4 escolhas aqui, as demais, ou seja, a outra, né, o outro teste que você tem que fazer para o canal 5, o canal 7 e o 10 é com o elif, tá? É com o elif. E veja, o elif também tem um teste, certo? Porque se não for isso aqui, você vai sair testando os outros caminhos que tiver. E os outros caminhos é o elif, tá bom? Aí, a partir daí, a lógica ela se torna a mesma. Você fez o canal 4, o 5, falta o 7, né? Canal 7 é o quê? É Meu Norte, né? Você está... E, por último, elif, canal 10. E o print... Professora, como só tem só mais uma opção, poderia botar o else, não poderia não? Já mostrar o porquê que eu estou fazendo assim. Vamos usar o raciocínio aí do Joel. O que ele diz? Professora, já que o último você já testou o 4, o 5, o 7, então vamos colocar o else sendo o da Record. Não preciso fazer o teste, né? Pela lógica, ora, se a pessoa não apertou o 4, não apertou o 5, não apertou o 7, é porque ela quer ir para a Record. Até aí, logicamente, tá no rumo, mas eu vou fazer um testezinho para você ver algumas coisas, se você concorda sendo assim ou sendo do outro jeito, tá? Então, veja, você tem 4 escolhas, certo? E a partir, como eu falei, a partir de 3 escolhas ou mais, vai aparecer o elif para as outras escolhas. Professora, eu não poderia colocar o if aqui, if, não, né? Porque a própria linguagem de programação, pessoal, é assim, ela diz que a partir dos próximos testes você tem que colocar o elif. Então, a gente tem que seguir as ordens, né, os critérios da linguagem de programação, tá? Mas a diferença, de fato, professor, tem alguma diferença de, digamos assim, tradução? Não, é a mesma tradução, pessoal, ao pé da letra é o se, tá? O if é se, ó, se o canal for igual a 4, você vai para Globo. Elif, é a mesma coisa do se. Se o canal for igual a 5, você vai para o SBT. E assim, sucessivamente. Note que o else é o se não, tá? É o se não. Se não é isso, se não é isso, se não é isso, ele vai ser aquilo ali, digamos, o que restar, né? O que sobrar, ele vai pegar. E note, perceba, qual é a diferença do else para os demais? Vocês conseguem observar qual é a diferença dele para os demais? Veja que o else, pessoal, não tem nenhum teste aqui na frente dele, ó, não tem nenhuma condição na frente dele. Diferente dos outros. O if tem, o elif tem. Então, obrigatoriamente, o if e o elif vai ter um testezinho para fazer, uma condição aqui para testar. O else não tem e nunca vai ter, certo? O else não precisa de nenhum teste. Como eu falei em outras aulas, o else, ele é como se fosse assim, a sobra de todos os outros testes. Aquilo que não foi testado, joga para o else, certo? Então, vamos ver aqui como é que vai se comportar, né?
esse pequeno programa, tá? Só para você entender aí. Deixa eu salvar aqui, né? Então, vamos lá. Aí ele vai perguntar, ó, escolha o canal, né? 4 para Globo, 5 para SBT e o 7 para o Meu Norte. Eu vou apertar aqui o 5, você está no SBT. Ok, perfeito, né? Vou testar os outros aqui para você ver. O 4, a Globo, tá perfeito. O controle está funcionando, né? Nosso controle aqui meio basicão, mas tá indo. O 7, meio norte. Agora vamos testar o 10. 10. Você está na Record. Ótimo, né? Deu tudo certo. Tá perfeito. Agora eu vou fazer um último teste aqui, pessoal, tá? Eu vou colocar aqui o canal, sei lá, 1. Vamos ver o que vai acontecer. O que ele vai dizer do canal 1. O que ele diz aí? Você está na Record. Isso aí tá certo? O que vocês acham? Não tá. No caso, não. Muito bem. Então, veja. Eu digitei um canal que aparentemente não tem aqui nesse nosso, digamos, menu de canais, né? Mas ele me deu uma resposta dizendo que eu tô na Record. Opa, mas a Record não é o canal 1. É o canal 10. Então tem uma coisa errada, né? Nosso controle teve uma falha aí, né? Teve uma inconstância, tá? Então, e agora, professor, como é que eu faço para arrumar essa inconstância, né? É justamente aqui, ó, pessoal, é o else. Veja, nós testamos o canal 4, tá aqui, ok. Nós testamos para o canal 5, tá ok. Nós testamos para o canal 7, tá ok. Agora, veja, não tem um teste de cara, não tem um teste direto para o canal 10. Não tem. Ele ficou aqui na sobra. Mas qualquer coisa, pessoal, que eu colocar, vou testar de novo, vou colocar um 3 para você ver. Qualquer coisa que for diferente do 4, do 5 e do 7, vai cair no 10, vai cair na Record. Certo? Porque o else é o resto. É o que sobra. É o que sobra dos testes. Aquilo que não foi testado vai cair no else. Qual seria a solução para eu arrumar aqui? É que eu teria que testar, teria que testar de fato para o canal 10, ó. Canal 10, né? E colocaria aqui, por exemplo, vou botar para cá. E o else, professora, seria o que então? O else, você colocaria uma mensagem assim, você, canal fora do ar. Ou inexistente. Ou não existe, enfim. Entenderam? Veja, eu testei os testes diretos para todos eles, para todos os caminhos. Caso o usuário digite algo que não é 4, algo que não é 5, algo que não é 7, algo que não é 10, vai cair aqui no else. Por quê? A sobra. Aí ele vai dizer canal fora do ar, ou você poderia ter colocado canal inexistente, enfim, verifique. E se, Oi? professora, e se não tivesse esse else aí, parasse bem no elif, no 10, o que aconteceria? O que aconteceria? Vamos testar. A gente testa ao vivo. Vou tirar ele daqui, certo? Tirei ele. Ah, professora, eu posso fazer meu código assim, sem terminar com else? Pode. O que vai acontecer é o que eu vou mostrar para vocês agora. Qual é? Eu vou colocar aqui um canal que não exista, tá? Nem o 4, nem o 5, nem o 7. Vou colocar o 6. O que ele fez? Nada. Ou seja, o usuário vai ficar boiando. Sim, o que aconteceu? Né? Ele não te deu nenhum feedback, ele não disse nada. Então, assim, é ruim pra gente, usuário. Imagina, você tá mexendo aqui numa coisa, digita tem aqui uma opção para você digitou uma opção que não existe, aparentemente, mas o programa não te deu nenhuma resposta, não sabe se deu certo, se ele está carregando alguma coisa, aí você fica, e agora? Né? Não vai nem para frente nem para trás. Então, o else, veja a importância do else. O else é aquele cara que, por mais que ele vá colocar assim o resto, aquilo que não foi testado, mas ele é importante para essa questão do feedback. Ora, se a pessoa digita uma coisa que não existe, vou voltar a digitar agora o 8, né?
Mas ele te dá um feedback, opa, canal fora do ar. Poderia colocar o canal que você escolheu não existe, né? Enfim, aí vai de cada um, tá? Mas veja que legal, o programa ele te tem um feedback, opa, peraí, isso aqui não é válido, né? Não tá certo, né? Então veja a importância do else, e ele não tem teste, né? Você já viu isso, tá? E os demais caminhos todos foram testados bonitinhos, diretamente. E aquilo que está fora dos caminhos, joga para o else, meu amigo. Tá? Aí teve uma pergunta, deixa eu ver quem tá aqui que me fez a pergunta. Acho que foi a Joyce, né? É só a Joyce, só. Que pergunta. A dúvida que você tava em relação às aspas. Foi eu sim. Aí a Joyce perguntou, professora, mas por que não tem aspas aqui, né? Mais ou menos assim que você queria, né? No número. Bom, vamos lá. Veja que aqui, quando eu construí o meu input, né? Eu coloquei int, correto? Ou seja, a resposta que está vindo aí é literalmente um número. Veja, né? Como eu estava falando, que o que a pessoa digitar vem para o canal 4, vem para a variável canal, literalmente um número int. É um número. É por isso que aqui, quando eu fiz, eu não coloquei aspas. Ah, professor, mas eu vi em outra questão, você mesmo com números colocando aspas. Por que eu fiz? É porque eu fiz assim, ó. Veja a diferença. Aqui eu não... O int. Entendi agora. Certo? Então, no caso, se for número, tipo float, int, assim vai. Não precisa colocar aspas, né? Pode deixar tranquilo, direto. Isso, garota. Exatamente. É isso aí. Caso você faça uma coisa dessa e não coloque o int... professor, eu posso fazer sem colocar aqui o int para alguma pergunta? Porque aqui ela tem uma pergunta bem direta, né? Escolha as opções, né? Digamos assim. Eu posso fazer? Pode. Só que na hora de você criar aqui os caminhos, como você não disse que aquilo ali é um número, então você na hora vai ter que colocar as aspas aqui duplas para o número. Mas a ideia da Joyce aí é correta. Então, professora, quando eu colocar o int aqui antes ou o float, eu não preciso de aspas. É isso. Resume-se a isso. Como eu tirei, né, o int aqui, eu vou ter que botar agora aqui, ó. Aí você que vai ver que vai dar certo do mesmo jeito. Ó. Vou testar aqui, né? Agora sem o int, né? Escolhe um canal. 5. SBT. Perfeito. Agora eu vou testar um que não exista. 6. Ó, canal fora do ar. Tá? Então, são algumas coisinhas, né? As diferençazinhas que a gente vai percebendo mesmo com a prática, vai observando e tal, e você começa a fazer algumas análises, para uma coisa isso e tal. Mas veja que o código, pessoal, independentemente de você colocar int ou não, a lógica é a mesma, né? E colocando o int, sem o int ou com o int, se você fizer tudo certinho, o programa vai dar as mesmas respostas. Vamos agora, de fato, aí para essas questões da prática 6 que está lá no material de vocês lá no Google Classroom. A primeira questão, ela já é uma questão ela é bem conhecida, né? Ela está nos perseguindo, né? A gente já fez ela lá na prática 2, se eu não me engano, a gente fez ela na prática 4 também, se eu não me engano, né? Com if e else só tinha duas respostas, e agora ela reaparece de novo, só que agora veja, eu tenho quantas respostas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 respostas para fazer. Então, eu vou arrochar aí vários elifs, né? If, elif, e vou encerrar com else, dando aí algum feedback. Vamos lá para fazer a questão, né? Então, vamos lá, pessoal. Prática 6. Questão 1, né? A prática 6, pessoal, e da questão 1, na verdade, ela já é conhecida, então, assim, o que ele está querendo dizer? Ele quer que você calcule o IMC da pessoa, só que você, para calcular o IMC, você precisa dessas duas informações, o peso e a altura, correto?
Algumas pessoas já vêm dizendo, qual é o teu IMC? Não, não é assim. A questão está pedindo para você procurar calcular antes. Então, você precisa do peso e da altura, tá? Então, vou criar aqui, ó, variável peso. A gente sabe que é número quebrado, então vou colocar float. E vou fazer minha pergunta, né? Qual o peso? Vou utilizar aqui a variável A, né? Para não ficar muito grande. Variável A, da mesma forma, é um número quebrado. Qual a altura? E vou calcular o IMC, né? O IMC é como? Tá lá na formulazinha, bem simples. Peso dividido pela altura elevado ao quadrado. Perfeito? Do jeito que tá aqui na fórmula, tá? E eu vou mostrar logo aqui o IMC, né? O seu IMC é para a pessoa saber o quanto ela já tem de IMC. Perfeito? Agora eu vou fazer os testes, né, pessoal? Vou fazer meus testes aqui, ó. Veja que eu tenho 6 caminhos para matar aí, né, para fazer. O primeiro, que ele diz, abaixo de 18,5. Quem tá abaixo, galera? Ora, o IMC. O IMC abaixo de 18,5. E onde é que a gente encontra esse IMC, pelo amor de Deus? Tá aí na variável IMC. Então, veja que o foco da questão, ela tá baseada, né? A referência, os nossos testes, as nossas condições, tá baseado aí nessa variávelzinha IMC. Então, IMC abaixo. Traduzindo isso matematicamente, significa o quê? Menor, né? IMC menor do que 18,9, né? 18,5. Tá? Correto? Ei, professor. Oi. Onde a senhora botou para mostrar o IMC lá, no print, tá com letra maiúscula. Muito bem. Eu tô fazendo umas coisas aqui de propósito para ver se vocês estão ligados. Muito bem, Júlio, tá? Veja, o Júlio falou, professor, ó, lá no print, aqui, né? Você chamou o IMC, só que, por mais que seja, a gente sabe que as mesmas letras, só que aqui tá maiúsculo, correto? E aqui tá minúsculo. São duas coisas diferentes. Pro Python é diferente, tá, pessoal? Então, ele vai dar um erro. Mas tá correto. Muito bem, Júlio. Eu vou deixar assim para você ver como é que vai dar o erro. Só para você já começar a também ter essa experiência de analisar os erros. Ok? Vou deixar assim só para chamar a atenção de vocês. Mas o Júlio acertou aí, né? Então, se o IMC menor que 18,5, o que vai acontecer? Ele diz lá que a pessoa tem o peso abaixo do peso, né? Vou colocar aqui a resposta, ou a mensagem, né? Abaixo do peso, correto? Aí eu vou continuar, né, pessoal? Tem mais aí 5 testes para eu fazer, ó. A próxima não é mais if. O if só começa, o if só abre, né? Eu vou continuar com o elif. Só que agora eu tenho mais uma condição aqui, mais um teste para eu fazer. O que ele diz aqui, ó? Entre 18,6 e 24,9. Aí vem umas coisinhas que a gente tem que lembrar. Vamos traduzir isso aí, ó. É uma coisa que está entre 18,6, ou seja, se ele está entre 18,6 e 24,9, significa que o IMC ele é maior do que 18,6 e, olha só, a tradução desse izinho, desse ezinho, né, do português é pro end, tá? Então, IMC maior que 18,6 e quem? Continua, o IMC menor que 24,9. Eita, professora, agora pegou, né? Que negócio é esse? Você tem um intervalo, né, que a gente chama lá da matemática, um intervalo, certo? A galera que tiver aqui dentro desse intervalo, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, enfim, certo? Ele está entre essa galerinha aqui, é como se fosse uma fila, né? Eu tenho uma pessoa aqui e essa outra pessoa aqui, tá? Então, eu preciso ser, no caso, como o IMC está aqui no meio, opa, IMC... o IMC precisa ser maior, olha só, né? Maior que isso e menor que isso. Então, por isso que eu fiz isso aqui, ó.
Ó, IMC maior que 18,6 e menor que 24,9. Eu só estou seguindo aqui o que a questão está me dizendo. Estou traduzindo, certo? E se a pessoa tiver aí, né? Se tiver entre esses parâmetros, entre esses números, eu vou dizer o quê? Peso ideal, né? Peso ideal. E aí eu continuo. ELIF, agora é o quê? Lá, ó. IMC, a mesma coisa, né? Entre 25 e 29. Significa que o MC é maior que 25. AND, que é o I, e MC é menor que 29,9. E vou colocar o print de novo. Vou aproveitar aqui, andar um pouquinho mais rápido. Levemente acima do peso, né? Levemente acima do peso, correto? Veja, pessoal, que a gente vai acabar praticamente... Eu vou aproveitar aqui porque o próximo vai ser bem parecido, ó. O IMC agora é maior que 30, vou só mudar aqui, ó, eu fiz um copia e cola, né? Maior que 30 e agora é menor do que 34,9. Nessa faixa aí, ele é o quê? Obesidade grau 1. Estou só aproveitando, obesidade grau 1. Eu estou só aproveitando o código, porque eu já matei aqui, já descobri que essa lógica aqui de construção, ela vai ser igual, só vai mudar os valores, né? Para adiantar aí, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola. Agora é o quê? Agora é maior que 35, mudo aqui, e menor do que 39,9. Obesidade grau 2, né? Até agiliza você escrever o código. Tá faltando o último, né, pessoal? Ah, professor, o último a gente bota o else. Como a gente viu na questão do controle, é sempre bom a gente fazer, de fato, diretamente todos os testes. Então, ainda tem um teste aqui sim, tá? Então, continua com o ELIF. ELIF, MC, acima. Acima significa maior, né? Maior que 40. E aí, o print vai ser obesidade grau 3, correto? E o else, professor, a gente faz o quê? O else, a gente coloca alguma informação, valor inconstante, valor errado, não há opção, o erro no cálculo. Eu vou colocar aqui valor errado, tá? Mas esse feedback aí você pode colocar alguma coisa que... O que significa isso? É porque ele passou por todos esses aqui e não encontrou, né? Não entrou nenhuma dessas faixas, nenhum desses testes aqui. E aí, ele reportou isso aqui, né? Ele mostrou isso aí, valor errado, alguma inconstância, enfim, tá? Então, veja que a gente construiu aí a primeira questão, né? Baseando, o que a gente só fez? A gente traduziu esse quadrozinho aí, né? Para a programação, certo? E lembrar agora que pode surgir, né? Essas questões de uma coisa entre outra, né? De intervalo chamado. E aí você já viu como é que faz. Ah, professora, se uma outra questão tiver isso, eu vou seguir esse mesmo raciocínio de intervalos? Tá aqui, ó, já tá um exemplo. Caso uma outra questão tenha alguma coisa assim, entre uma coisa e outra, entre um valor e outro, aí é a mesma ideia, pessoal, é a mesma lógica, tá? Não se esqueça desse AND, porque você tá dizendo que é isso entre isso aqui e isso aqui, tá? É intervalo isso aí chamado. Eu vou colocar aqui para rodar agora, né? Para a gente ver algumas coisas. E como o Júlio já falou, vai dar um erro aí, né? Aqui nessa linha do print, tá? Mas será que é só aí o erro? Bora ver, né? Qual é o peso? Sei lá, 95 quilos, ponto 749 gramas. Qual a altura? 1,81 m, né? Deu um erro aí, né, pessoal? Vocês conseguem ver aonde está o erro? Ou por que deu erro? É porque a senhora botou lá no MC no começo, o peso, aí a barra, a altura não é a variável A. Muito bem. Veja que o próprio Python, independente de você estar fazendo pelo computador, pelo celular, é a mesma coisa, pessoal. Ele vai dar isso aqui também, né? Lá naquela telinha do celular, ele vai dar aquela telinha preta lá, com aquelas palavrazinhas em branco, ele vai dar isso aqui, mesma coisa. E foque nessa última linha, onde tem error, né?
que é o nome do erro, é o código do erro, digamos assim. E aí ele diz exatamente o que aconteceu, qual é o erro. É bom que você aprende um pouquinho do inglês, né? Aqui não é tão difícil você traduzir. O que ele está dizendo? Ó? Esse nome altura não foi definido. Onde é que está a altura? Está aqui, ó. Ele até mostra antes, né? Onde é que está, ó. Então, é lá nesse cálculo do IMC, eu chamei uma variável altura. Ela existe, pessoal? Ela tem alguma informação dentro dela? Não. Ela não tem nenhuma informação dentro dela. O que eu utilizei foi a variável A, né? Para receber a informação de altura. Aí, no caso, eu fiz uma confusão, me esqueci e tal, né? Eu coloquei isso de propósito para chamar a atenção de vocês, que às vezes, o que eu percebo muito, conversando com alguns pelo WhatsApp, né, que vem me mostrar algum código e tal, não é que você não saiba programar, não é que seu código esteja errado, não é que você, não sei, vou esquecer a matéria, vou desistir. Não, às vezes é uma falta de atenção, é um vacilo, às vezes você pensa que colocou uma coisa e botou outra, né? Então, veja que eu coloquei de propósito justamente para chamar a atenção de vocês. Aqui foi um vacilo, né? Eu botei uma variável A e na hora de colocar aqui na equação, né? Na matemática, digamos assim, eu coloquei foi outra coisa, né? Enfim, é um vacilozinho, tá? Então, veja, como é que você vai fazer uma conta usando uma coisa, no caso aqui essa altura, que ela não existe, que não tem nada dentro dela, não tem uma informação. Então, matematicamente falando, isso aqui é impossível. Como é que você vai fazer uma divisão, uma potência em algo que não exista, né? Não tem como você fazer essa conta. Por isso que deu erro. Aí, no caso, para consertar, você bota, né, a variável de fato que você usou, tá? Que é o A, o Azinho, tá bom? Ou você continuaria com a palavra altura e lá no Azinho você colocaria altura, né? Tanto faz. Ou uma coisa ou outra, tá? Mas para ficar pequenininho, ficar menor, vou colocar o A. Então, veja só um detalhe aí, né? O outro detalhe que vai dar o erro também, que o Júlio já tinha matado aí a questão, é do IMC aqui, né? Eu vou rodar de novo, só para você ver que vai dar também mais um erro. O erro agora é aonde? Né? Nesse IMC maiúsculo. Veja, a mesma coisa, não foi definido. Não existe. Por mais que você diga, professora, mas é a mesma coisa, é um I, um M e um C. Eu sei, né? A gente sabe. Mas, para o Python, ele faz diferença entre maiúsculos e minúsculos, tá? Então, no caso aqui também, você teria que consertar aqui, colocar ou tudo minúsculo ou tudo maiúsculo, para ficar tudo igualzinho, tá bom? Esse aqui eu botei de propósito para chamar a atenção de vocês, que às vezes é uma besteirinha de nada que você vacila. E outra coisa, aproveitando que a gente está falando de erros, às vezes muitos alunos, quando estão mexendo com if e else, quer fazer isso, ó. Certo? Colocar tudo aqui um embaixo do outro. Veja, quando eu dou enter aqui no if, pessoal, automaticamente isso aqui, esse cursor, né, piscando, ele tem um afastamento aqui, ó. É para você seguir isso aí. É uma norma, né, uma obrigação. Não sou eu que dei o afastamento. Isso aí já é automático da linguagem de programação. E aí alguns alunos, o que faz? Puxa para cá porque acha que, enfim, né? Acha que é mais bonito assim. Aí o que vai acontecer se eu deixar assim? Ó? Ele nem vai rodar, ó, vocês vão ver, ó. Ele nem roda. Ele já vai dar um erro aí, ó. Qual é o erro? Ele diz que era esperado uma indentação de bloco. O que é essa indentação de bloco, professor? É justamente isso. Esse afastamento. Mas não é você que afasta. É o próprio programa, automaticamente. Então, você não precisa se preocupar, tá? Então, veja alguns detalhes, que às vezes é só mesmo alguns vacilos, não é porque você não saiba programar, tá? Continuando, né, qual o peso, agora eu acho que não vai dar mais nenhum erro, vou botar aqui o peso, a altura 1,79, e aí, ó, ele diz que o IMC da pessoa, né, é 30,79. Gente, vamos analisar. O 30,79 tá aqui, né, ó. Ou seja, é maior que 30, óbvio, né? Mas é menor que 34. Então, se tiver nesse intervalo aí,
vai aparecer o quê? Obesidade grau 1. E deu certo, né? Obesidade grau 1. Vou colocar um peso bem pequenininho agora. Olha só, né? Peso ideal, né? O IMC deu 23,77 e que tá... Ele é maior que 18, mas é menor que 24, né? Porque deu 23. Então, tá certo. Peso ideal. Então, se você ficar tentando, né? Ver se encaixa, você vai ver que ele vai fazer direitinho, né? De acordo, obviamente, com esse cálculo do IMC, tá? Vamos lá, a segunda questão, pessoal. A segunda questão diz o seguinte. Crie um programa para uma loja da seguinte forma. Compras feitas acima de 400, olha só, você vai ter um desconto de 18% na compra, certo? Aqui vai ter uma coisinha a mais, vai ter uns cálculos bem interessantes aqui. Compras feitas até 200, olha só, até 200, né? E compras feitas acima de 200 e até 400, ó, tem um intervalo aqui, né? Ó, entre 200 e 400. O desconto vai ser de 12%. Então, veja que eu tenho aí, pessoal, 3 caminhos, né? Acima de 400, uma até 200, ou seja, menor e igual a 200, né? Porque o 200 está incluso. Uma acima de 200 e menor que 400. Então, você tem 3 caminhos. Mas vamos com calma, né? Aí, recebe o valor da compra, mostra o desconto e mostra o valor real que será pago. Então, vamos fazer uma coisa de cada vez, certo? A gente entender aqui, porque tem muita matemática aqui nessa outra questão envolvida, né? Então, vamos lá. Prática 6, questão 2. O que ele está dizendo? Ele pede o valor da compra. Então, vamos lá, valor. Vou botar aqui valor. Se é compra, se é valor, né, pessoal? É input, né? Ou é float, desculpa. É float. E aí a gente bota aqui, pergunta, valor da compra. Valor da compra é em cima do valor da compra que a gente vai fazer os cálculos. E lá no final a gente vai mostrar o desconto e o valor realmente que ele vai ser pago. Então, vamos aqui, né, para o nosso if. Aí uma dica, tá, pessoal? Veja que ele começou a falar do valor maior, que é o 400, depois ele fala do valor menor, e depois ele fala aqui do intervalo, né, que está entre 200 e 400. Qual é a dica? Comece de forma crescente. Então, veja aqui, mais uma vez, uma linha. Qual é o menor valor que ele diz aí? É o 200, né? É o 200. Aí você tem o 400. Veja que só tem esses dois números. E aí ele diz o seguinte, os valores menores, tá aqui, você tem um teste para, caso caia nessa informação, valores menores que 200, certo? Depois você tem um outro caso, valores que estão aqui entre 200 e 400, e você tem um outro caso, valores maiores que 400. Então, você tem 3 situações aí para fazer. Nesse caso, você vai começar assim, ó, o 200, depois o intervalo e depois o maior que 400. Por mais que a questão não fez essa coisinha bonitinha para você. Mas a dica que eu estou dando agora é que faça do menor para o maior. Então, se o valor for até 200, certo? Até 200, é menor ou igual a 200. O que vai acontecer? Vamos lá. Aqui, ó, compras feitas até 200. O desconto será de 7%. Ah, professor, agora o negócio aqui vai melhorar um pouco, né? Vou criar uma variável desconto. E ele disse que o meu desconto é de 7%. Mais 7%, a gente sabe que é 7 barra 100, né? Que é 7 sobre 100. Mas 7% de quê, professora? É só isso? 7 barra 100? Não. É 7% do valor da minha compra. Para eu descobrir qual é o desconto que eu vou ter, é isso aí, 7% do valor da compra, que está aqui na variável valor, correto? E aqui eu já posso, aqui é só o desconto. Quanto é que eu vou pagar, de fato? Quanto é que eu vou pagar? Vai ser o valor que deu, menos a variável
desconto, né? E aí aqui eu já posso, pessoal, dar um print e dizer assim, ó, se ele cair nessa situação aqui, né, eu vou mostrar assim, o valor total é isso aí, certo? Depois é o desconto. Professor, e esse barra N, o que significa? Significa um enter. Você vai já entender por que eu coloquei ele aí. Depois o desconto é a variável desconto e por fim é de fato o total a pagar, né? Que é a variável pagar. E eu esqueci o barra N aqui. Tá? E fechar aqui também, né? Certo? Então, veja. Se o valor que eu digitei, né? O valor da compra que a pessoa digitar for até 200, esse até, pessoal, eu transformei para isso aqui, né? Da matemática. Menor igual a 200. Correto? Então, se ele cair nesse caso, ele vai fazer essas informações. Vai fazer uma continha, 2 continhas matemáticas, né? Vai calcular o desconto, que é 7%, vai calcular o valor de fato que eu vou pagar e depois eu vou mostrar aí o que vai acontecer, tá? Mas não acabou aí, né? Eu tenho outra situação. Qual é a outra situação agora? Compras feitas acima de 200 e até 400. Veja, é um intervalo. Lembre-se, intervalo a gente já até fez ali em cima. Significa assim, ó, valor maior que 200, end, valor menor que 400. É uma coisa está entre 200 e 400. Agora é até, né? Veja essas questõezinhas, ó, até. O que significa o até, pessoal? O até significa igual, tá? Então, você vai botar aqui menor igual. E o que vai acontecer se ele tiver aí nessa faixa, né? O desconto será de 12. É o mesmo raciocínio aqui, só vai mudar os valores. Então, o que eu vou fazer para ganhar tempo? Copia e cola, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Só que aqui eu vou mudar, em vez de 7, vai ser 12. Isso aqui vai ser igual, pessoal, porque ele vai fazer a conta, vai colocar dentro dessa variável desce aí, que eu botei, desc, enfim, e vai fazer o cálculo aí, valor menos 10, que aqui também vai ser a mesma coisa, tá bom? O que tá faltando? O ELIF, né? O outro ELIF agora, valor maior que 400. Confere? Não. Compras feitas compras feitas acima de 400. O valor do desconto é 18%. Então, ó, o cálculo matemático para todos vai ser igual, só vai mudar os valores, né? A lógica matemática vai ser igual. Então, eu tô de boa, fiz aqui e posso colocar o else. O else não tem teste, não tem condição, e posso só colocar assim, deu algum erro, aconteceu algum problema. Então, você fez aí essa, né, é a questãozinha 2 da prática 6. Ela é um pouquinho maior, já tem umas contazinhas matemáticas dentro dos códigos aí, ou do bloco do if, do bloco do elif, né? Professora, poderia, no caso, ter alguma conta matemática aqui no bloco do else? Poderia, caso ele tivesse discriminado, caso desse algum erro, ou sei lá, o cliente ia receber um desconto, porque, enfim. Aí você colocaria, fazia um cálculo aqui. Como ele não discriminou isso, então a gente só bota que aconteceu algum problema, tá? Segunda questão aí foi para um papo, né? Deixa eu botar para rodar, né? Para ver se tá tudo ok, realmente. Opa! Por que rodou a primeira, né? Porque eu esqueci de comentar, né? Esqueci de fazer o comentário aqui para não rodar a questão anterior. Pronto. É até bom que acontece essas coisas para você ver, né? Que os erros acontecem aí nas melhores famílias. Então, vamos lá. Agora é a questão 2, de fato. Valor da compra. Vou colocar aqui que a compra deu 199,99. Então, essa compra, pessoal, ela é menor, né? Ela é menor que 200, tá? Então, eu recebi aí um desconto de 7%. E olha só o barra N funcionando, né? O barra N, pessoal, é justamente, veja. Deixa eu tentar colocar aqui, pronto.
Veja que tem assim, ó, lá no print, né? Valor, aí vem barra N. Significa dizer que tudo que está depois do barra N vai para a linha de baixo. Foi o que aconteceu, ó, tá aqui, ó, o desconto está na linha, não seguiu aqui, não continuou junto com o valor, né? Opa. Ele veio para a linha aqui de baixo, tá? Mesma coisa com o pagar, ó, ele foi, fez, mostrou a variável desk, e aí encontrou um novo barra N, pá, jogou para a linha de baixo, que é justamente o pagar. Então, veja que a minha compra deu 199,99, óbvio, eu recebi um desconto, e vou pagar, né, no final de tudo, R$185. Beleza. Deixa eu rodar mais uma vez. Agora a gente vai colocar entre 200 e 400, 356,23, né? Tá entre 200 e 400, eu recebi um desconto aí de 12. E aí, professora, como é que de fato eu tenho a certeza que a pessoa recebeu um desconto de 7, de 12 ou de 18? Você poderia ou pode ter colocado aqui, ó, print. Você receberá ou recebeu, né, enfim, desconto de 7%. Opa. Só para avisar, né, para ficar mais identificado, né, cada informação, tá? Aqui não é 7 mais, é 12. E aqui é 18, certo? Então, você deixou o programa assim, bem informadozinho, né, bem bonitinho, o valor da compra. Vou colocar aqui agora maior do que 400, né, ó. Ok, ó, você recebeu um desconto de 18, correto, porque é maior, né, do que 400. E ele fez seus devidos cálculos, colocou aqui o devido valor que eu tenho que pagar. Então, veja que quando acontecer esses casos de valores aí, né, de porcentagem, a gente até viu outras questões anteriores, né, como trabalhar com porcentagem. É sempre a mesma. Se você pegar outras questões que tem porcentagem também e analisar, você vai ver que elas obedecem sempre a mesma estratégia, né, sempre a mesma regra, tá? Então, você já começa, como eu sempre dou a dica, né, vá anotando, pessoal, essas coisas semelhantes. Qual é a coisa semelhante, professora? Quando você está testando valores de intervalos entre uma coisa e outra, você já tem aí a dica, ó, né? Chamar a variável, colocar a informação e colocar o end, depois chamar a variável de novo e colocar a informação. Agora tem que saber utilizar se é o maior, se é o menor, se é menor ou igual, se é maior ou igual, tá? Quando tem porcentagem, é a porcentagem dividido por 100 vezes alguma variável lá específica, né? Da compra, do valor, aquilo que está sendo pedido na questão. Então, algumas coisas elas vão se repetindo. Basicamente, o raciocínio lógico só da primeira, né? E as demais eu só copiei e colei. E mudei o quê? Os valores da porcentagem. Mas veja que eu bati cabeça, né, entre aspas, eu bati cabeça só aqui desse primeiro bloco de códigos. Os demais, eles vão seguir o mesmo raciocínio, tá? Eu fiz essas duas primeiras questões. Se você olhar aí o material, tem 6 questões, certo? Tentem fazer, pessoal, tentem ir fazendo, vendo se dá certo, se não. Por quê? É importante você tentar fazer antes, porque quando chega aqui, porque a gente vai tirar as dúvidas, eu vou fazendo, você vai clareando mais a mente. Tá, isso aqui faz assim e tal. Porque se você esperar só para eu fazer aqui, aí fica aquela coisa, só é fácil quando a professora faz, né? Mas você tem que tentar fazer, certo? Então é isso. Tchau, galera. Boa tarde, boas aulas. Falou!